Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Ao meu lado, Eliezer Rodrigues. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde a todos, a você, sempre nos dando o prazer da sua companhia, da sua audiência aqui na Audia TV. Também temos visita ao vivo aqui em nossos estúdios. Vamos conversar a partir de agora com o vereador reeleito de Teresina, Zé Nito, do MDB. Vereador, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação. Cumprimento a todo o sistema O Dia de comunicação, cumprimento o meu Piauí, cumprimento de uma forma muito especial Teresina e aqueles teresinenses que nos apoiaram, consagrando mais uma vitória, agora para o 4º mandato, com 4.095 votos. Muitíssimo obrigado, Teresina. Vereador, estou perguntando para praticamente todo mundo que passou por aqui, como é que foi essa campanha em tempos de pandemia? Foi desafiadora? Bem, uma campanha totalmente atípica, né? As pessoas, sobretudo as pessoas da terceira idade, estavam mais do que limitadas, reservadas. Muitos amigos nossos dessa faixa etária de idade não fizeram suas reuniões, justamente temendo aglomerações, mas graças a Deus a gente tem um trabalho plantado na cidade de Teresina, tem um nome, tem uma história, iniciada no movimento comunitário, sobretudo na região do Grande Dirceu, Renascença, e assim, graças a Deus, com essa base, com esses amigos, com o grande apoio de um aliado, amigo e irmão de muitos anos, o deputado Temístocles Filho, a quem eu agradeço e na pessoa dele agradeço todos que a ele são ligados. Graças a Deus a gente pôde conquistar mais uma vitória, mais uma eleição muito difícil em função dessa pandemia. Vereador, historicamente, em outras eleições, o seu partido, o MDB, passou por alguns episódios de divisão interna, mas esse ano isso não se viu. Podemos também atribuir esta conquista à pessoa do deputado Temístocles como presidente do Diretório Municipal aqui de Teresina? Sim, o deputado Temístocles Filho, ele sai como um grande mestre, mais uma vez, um grande professor, foi um grande articulador, não só na formatação da chapa de candidatos e candidatas do nosso MDB, mas também quando ele convidou o doutor Pessoa para que viesse para os quadros do MDB e, de certa forma, os seus amigos, como o ministro João Henrique e tantos outros, não somente o professor Zé Nito, mas tantos outros, foram vendo que o deputado Temístocles Filho, mais uma vez, estava no caminho certo e numa campanha onde não haviam mais as coligações proporcionais, o deputado Temístocles Filho, com certeza, deu mais uma aula. E nós hoje temos aí o doutor Pessoa, que já vinha lutando várias vezes, mas que tem um nome excelente, um serviço excelente prestado dentro de Teresina e que faltava um partido que realmente pudesse apoiá-lo, marchar com ele. Diga-se de passagem que nós temos a felicidade de dizer que fomos um dos primeiros a estarmos ao lado do doutor Pessoa, andando, levando ele no seio das nossas amizades, e hoje estamos com um candidato que é a cara do povo, que o povo se identifica e com certeza haverá de ser consagrado prefeito de Teresina no domingo, dia 15. Expectativas são fortes pela eleição do doutor Pessoa no próximo domingo, vereador. Como é que realmente o senhor já prospecta esta eleição, essa vitória do MDB também aqui no Palácio da Cidade? Lembrando, é claro, que o adversário, a oposição ao MDB, nesta eleição é o PSDB, histórico à frente da Prefeitura Municipal de Teresina. Não tem mais vez para o PSDB, agora é o MDB? Veja bem, são mais de 30 anos e alguns acertos, mas muitos erros. A população sentiu-se excluída de algumas tomadas de decisões importantes. Cite-se aqui, por exemplo, a questão da integração, um sistema que consumiu mais de 350 milhões de reais de recursos públicos
e que a população não foi ouvida como deveria ter sido, quebrou o comércio em várias partes da cidade e quebrou o sistema empresarial, tanto na classe empresarial, aliás, o sistema de transporte público, tanto na parte empresarial como na classe trabalhadora, e deixou a população perturbada, sem entender realmente a que veio o íntegra. De forma que foi uma política que, ao meu ver, não foi planejada, não foi ouvida a população. Esse vereador tentou várias vezes aprofundar o debate, inclusive na região do Dirceu, na Miguel Rosa, na Rui Barbosa, onde o comércio foi simplesmente quebrado, mas não foi ouvido. Audiências públicas solicitadas por esse vereador foram rejeitadas, e não se faz política dessa forma. Algumas atitudes também, no meio da pandemia, fechando tudo, lockdown a todo momento, e etc. Comerciantes às vezes presos, mas não era o prefeito que estava ali, não era o prefeito, mas tinha a tomada de atitude do prefeito. E tudo isso a população não entendeu, a população se revoltou. Por outro lado, um candidato que tem as mãos limpas, que tem um passado de luta, um médico, um ex-deputado estadual, vereador da nossa capital, mas que também veio de origem humilde, do sofrimento da luta, doutor Pessoa, com quem o povo se identificou. Então, as pesquisas e o agir da população está dizendo que doutor Pessoa será o prefeito no domingo com uma larga maioria de votos. Como é que o senhor enxerga, vereador, essa quantidade de apoios que têm sido declarados ao doutor Pessoa, apoios até de lideranças antes ligadas à base do prefeito atual aqui de Teresina? Veja bem, nós recebemos com grande respeito e carinho, até mesmo porque ninguém está vindo colocando faca na goela, como diz o linguajar popular, faca na goela em doutor Pessoa, nem no seu vice, Robert Rios, que tem uma história belíssima nesse estado. As pessoas estão vindo de forma voluntária. Hoje eu já conversei com o vereador Joninha, o Pedro Fernandes e tantos outros, também veio o Cebinho, veio os Cavalcante. E da forma como eles estão vindo, com respeito, com humildade, eles estão vindo para somar, e com certeza o doutor Pessoa não vai rejeitar esses apoios de homens e mulheres que têm um passado de luta na nossa cidade e que vêm para somar. Que o doutor Pessoa, doutor Robert e a coligação toda, aliás, o partido em si, a coordenação tem dito, é que não aceita barganhar isso ou aquilo, cargos, esse cargo, aquele, para que determinados apoios se concretizem. De forma que estão vindo voluntariamente, espontaneamente, e são bem-vindos dentro da nossa visão. Vereador, muito obrigado pela sua participação, parabéns mais uma vez pela sua reeleição e até o nosso próximo encontro, viu? Muito obrigado. Eu agradeço, se os amigos me permitem, à vontade, convidar toda a população teresinense, de forma especial da região do Grande Dirceu, para o encerramento da nossa campanha organizada pelo professor Zenito, juntamente com o deputado Temístio Crisfilho e outros amigos, que hoje acontecerá lá no GIG Eventos, ali no Extremo, ao lado da Cavalaria, às 19h30, com uma grande reunião para o doutor Pessoa. Então, vamos lá dar esse abraço em nosso querido doutor Pessoa, hoje às 19h30, lá no Giga Eventos. Mais uma vez, obrigado, Teresina. O meu abraço. Obrigado, vereador. Boa tarde para o senhor. Até o nosso próximo encontro. Eliezer, MDB unido, MDB coeso, é claro, em torno do nome de doutor Pessoa já nas eleições de segundo turno no próximo domingo. É verdade, o MDB segue em ritmo acelerado, animado, um trabalho bastante positivo nesta campanha, assim como foi no primeiro turno, agora reforçando no segundo turno. As expectativas para os MDBistas são as melhores possíveis. O MDB tem chances reais de retornar a um cargo executivo importante aqui no estado do Piauí, tomando aí à frente, possivelmente, da Prefeitura de Teresina, que tem grande expressão, a maior expressão entre as cidades piauienses, se destaca a nível de Nordeste. Então é com esse ritmo, com esse sentimento que o MDB continua marchando até domingo, dia 29 de novembro.
O vereador antecipou aqui um dos assuntos que nós vamos tratar ainda nesta quarta-feira, aqui no quadro, de que realmente parece, aqui tudo indica que o PSDB segue isolado neste segundo turno aqui na capital do estado do Piauí. Muitas adesões, Eliezer, adesões volumosas estão fazendo, no caso, estão sendo declaradas nos últimos dias antes do segundo turno. Mas este assunto nós voltamos a falar ainda nesta quarta-feira, logo mais aqui no seu quadro de política eleições 2020, viu, pessoal? Não sai daí não, porque agora nós vamos falar de um assunto que nós debatemos muito aqui no nosso programa, principalmente também no contexto pré-eleições. Nunca como em 2020 se falou e tentou estimular a participação feminina na política. Mesmo assim, os números ainda são baixos. De 224 municípios, apenas 28 cidades piauienses vão ser gerenciadas por mulheres a partir do próximo ano. Isso representa apenas 12,5% dos municípios. Conversamos com mulheres de destaque na nossa política, no nosso cenário político, para entender como elas avaliam os resultados femininos nas eleições 2020. Confira. O número de candidaturas e mulheres eleitas neste ano aumentou em comparação com as eleições de 4 anos atrás. Dos 224 municípios do Piauí, 28 deles mulheres vão assumir as prefeituras. Na candidatura para a prefeitura da capital, 13 pessoas estavam disputando a vaga. 4 eram mulheres. Isso indica que elas se interessam sim pela política. Nós temos conquistas importantes, mas é importante também dizer que ainda estamos longe de garantir a representatividade que a realidade da sociedade brasileira e do mundo requer. As eleições de 2020 nos mostrou que estamos evoluindo, obviamente que queremos muito mais, sabemos que é uma evolução demorada, que são mudanças demoradas, principalmente porque é um fator cultural. Por lei, os partidos políticos precisam cumprir a cota de 30% para candidaturas femininas. Mas está em votação o aumento da participação feminina na política e também de vagas. As mulheres têm que chegar por convicção, por achar necessário que elas estejam presentes para poder decidir a própria vida. As questões inerentes à sua própria vida são decididas lá nos parlamentos. E elas precisam estar lá para poder participar da discussão e convencer os homens dos seus projetos, né? Tem muitos projetos bons tramitando. Agora as mulheres estão lá ressuscitando todos os aspectos, mas a que está mais avançada é essa que já foi aprovada no Senado. Tem muita gente que já apresentou outras, mas vamos aprovar essa que já foi aprovada no Senado, que já é um grande passo, né? Para começar a questão da cota de verdade, a cota de participação, não só de candidatura. Precisamos entender que precisa existir também uma paridade, uma equidade, não só na questão de gênero, como já está acontecendo por questão de obrigatoriedade na lei, mas nós precisamos também entender que as campanhas hoje estão cada vez mais caras e isso tem afastado as mulheres da competição, principalmente daquelas que não detêm o poder político, tá? Que não detém o poder político, que não detém o poder econômico. O maior número de mulheres na política deve ser proporcional à população. Está comprovado que na quantidade populacional o número de mulheres é maior, o que significa que é necessário a ocupação do público feminino na política para atender às necessidades da maioria. É uma questão que os partidos têm que discutir, que as mulheres, o movimento de mulheres tem que discutir, que mulheres negras têm que discutir, porque senão não tem a pauta dele. Você viu que ninguém tocou na eleição no Piauí, não vi ninguém tocar em racismo, que é a pauta do momento. A violência contra a mulher é en passant, é só uma referência, mas ninguém tocou, ninguém aprofundou esse debate. Quando a campanha é para isso, era para chamar um grupo de vereadoras, né, candidatas mulheres, vamos discutir aqui a violência contra a mulher. Mas não, só discute o voto, quem é que está comprando o voto, quem não sei o quê. Durante a história da política, ela foi naturalizada como um lugar de presença masculina. E nesses últimos meses, as mulheres que nos representam aqui no Estado estimulam que outras tenham coragem e façam suas candidaturas, devido à necessidade de inclusão e participação no Senado, na Assembleia Legislativa, prefeituras, câmaras e até no governo. A mulher tem que despertar para entender e acreditar que é possível, sim, ela ser eleita vereadora, ela ser eleita prefeita, ela ser uma grande militante também na defesa das mulheres, nas lutas de mulheres
e entender que tem políticas públicas voltadas para a mulher, que só a mulher tem essa sensibilidade de fazer. Com o aumento das mulheres na política, a expectativa é que as necessidades femininas podem ser atendidas com mais rapidez e vigor. A mulher gosta sim de política, inclusive faz muito bem a política, com mais transparência, com mais eficiência, que as mulheres, na sua maioria, não têm estrutura também. Isso dificulta a eleição dessas mulheres. Você vê um fundo eleitoral que não é suficiente e geralmente os partidos terminam priorizando os homens nas campanhas eleitorais. Mas é uma caminhada que a gente vem crescendo ao longo das eleições. Parabéns à produção de Jéssica Salles e Marta Lorena e também a reportagem de Lalesca Setúbal por este material valioso avaliando a participação feminina nas eleições 2020. Aliás, acredito que realmente um dos pontos que deve ser destacado é de que a participação feminina não seja apenas por uma imposição legal de reserva de 30% das vagas para candidaturas de mulheres, mas que seja porque elas se identificam com esta missão e querem abraçar a política cada vez mais. Concordo, é preciso esse estímulo próprio, esse auto-reconhecimento de que a mulher tem todas as condições de ocupar os espaços de poder e não viver à sombra dos homens, à sombra de caciques da política. Elas podem realmente aflorar sua liderança, estarem à frente de demandas da população e assim conquistarem espaço, ser uma voz expressiva. As mulheres são a maioria da população, deveriam também ocupar a maioria dos espaços de poder. Quero rememorar aqui, Lívio, o exemplo da cidade de Valença, que em 2016 realmente foi triste, vergonhoso para o Brasil, inclusive foi alvo de uma decisão do TSE, em que se descobriu que mulheres foram candidatas laranjas, mulheres que não tiveram o próprio voto, mulheres que receberam um volume de fundo eleitoral e não foram eleitas, e isso realmente tiveram uma votação inexpressiva, o que escancarou que, de fato, não houve um direcionamento para as campanhas femininas, não foram levadas a sério, e aí vários vereadores e suplentes foram cassados, retirados ali da possibilidade de estarem na Câmara Municipal de Valença, e esse ano foi bem diferente. 2020, o exemplo agora é positivo, é bom, é para nos alegrar. A maioria das cadeiras da Câmara Municipal de Valença, na próxima legislatura, serão ocupadas por mulheres. Elas, de fato, entenderam a mensagem que a Justiça quis passar e encamparam este ano na política e vão assumir esses espaços dignos e merecidos. Parabéns, Valença. Parabéns mesmo. Segundo turno, e vamos relembrar para você de casa a documentação necessária que você, na realidade, precisa levar para ter acesso à cabine de votação no próximo domingo, 29 de novembro. Lápis e papel na mão ou anota também no celular, porque as nossas dicas são as seguintes. No regime democrático, o direito ao voto é universal com igual valor a todos. No dia da votação, é importante comparecer à zona e à sessão eleitoral indicada no título de eleitor, com alguns documentos de identificação pessoal. Ele deve levar consigo um documento oficial com foto, ou se ele já tiver baixado o e-título em seu celular, ele pode levar o e-título também para se identificar. Caso ele tenha apenas o título eleitoral físico, ele deve levar acompanhado de um documento oficial com foto. É importante ele ter essa informação. Quem não votou no primeiro turno pode e deve participar do processo eleitoral neste segundo turno aqui em Teresina. Os cuidados com o distanciamento social, uso do álcool em gel, máscara e canetas próprias permanecem nesta segunda etapa de votação em Teresina, assim também como a diferenciação de horários para alguns públicos. Os horários eles permanecem os mesmos, é de 7 da manhã às 17 horas, sendo que no horário de 7 às 10 é preferencialmente reservado aos idosos. Ficam as dicas, Eliezer, para que ninguém tenha nenhum contratempo maior nessa votação em segundo turno, que promete ser muito mais rápida. Sim, bem mais rápida, basicamente os 2 dígitos do candidato de preferência, a tecla confirma, aquela tecla verde, e aí já está resolvido, que dá mais agilidade. Vamos tentar realmente reduzir as abstenções, vamos participar do pleito ativamente, fazer a sua voz valer nesse processo eleitoral. E acompanhamos nesta quarta-feira a agenda do candidato do MDB à Prefeitura de Teresina, Doutor Pessoa. Ele visitou eleitores na região do Jacinto Andrade.
Campanha em reta final, mas em ritmo intenso. Na zona norte da capital, o candidato Dr. Pessoa, do MDB, mostrou em uma carreata a força da sua base de apoiadores, que tem crescido substancialmente nos últimos dias, com a adesão até de tucanos, como o vereador Joninha. Pelo ser humano que ele é, pela vontade que ele tem de cuidar dos mais pobres, dos mais carentes, pela vontade que nós temos, eu e ele somos pessoas em comum para cuidar das pessoas mais humildes dessa cidade. Por isso resolvi apoiar o doutor Pessoa. O candidato a vice Robert Rios, do PSB, reagiu às críticas de ter hoje o apoio político do PT, partido que ele vinha combatendo nos últimos anos. Na base de apoio eu tenho aqui Deus, o doutor Pessoa e o povo. Sempre que andou com a gente, olha, o PT teve 50 mil votos em Teresina. Nós não fizemos nenhum acordo com o PT, mas eu quero pedir os 50 mil teresinenses, com muita humildade, que votou no PT, que agora vote no Pessoa, dê uma chance para Pessoa, certo? Eu quero olhar diretamente no olho do eleitor que votou no Fábio Novo no primeiro turno e dizer, vote agora no Pessoa. Pessoa é a redenção dessa cidade. Transformaram Teresina na capital da fome e da miséria, e nós queremos alimentar Teresina. Dr. Pessoa reafirmou que as declarações de apoio à sua campanha são espontâneas, sem vinculação com acordos por troca de cargos em uma provável gestão. É Deus e o povo e, consequentemente, os parlamentares do Poder Legislativo, que estão vindo sem barganha, estão vindo espontaneamente. Se eles pedirem espaço. Se eles pedirem espaço em uma futura administração sua? Até se pedisse, eu já ia logo excluir. Ninguém pediu um bombom, porque a Teresina, a cidade de Teresina é para os teresinenses, não é para ser fatiada. Na nossa administração não vai ser fatiada. Por eles conhecerem meu plano de governo, por eles conhecerem o doutor Pessoa, eles não pediram nem um cafezinho. E aí, Eliezer, o doutor Pessoa realmente reforçando esse discurso de que não vai fatiar a cidade de Teresina nos tradicionais acordos políticos que nós conhecemos tão bem, que são desenvolvidos publicamente perante as nossas câmeras, as nossas máquinas fotográficas da imprensa. Tá aí o compromisso de doutor Pessoa, mais uma vez, é entre ele e o seu plano de governo e o eleitorado. É verdade, existem os apoiadores de primeira hora, Lívio Galeno, aqueles que desde o primeiro turno, desde a pré-campanha já estão ao lado, somando com o MDB de doutor Pessoa. Existem aqueles que chegaram agora, nesta segunda etapa, no segundo turno da disputa majoritária aqui em Teresina. Indiferentemente, o doutor Pessoa tem procurado dar o mesmo tratamento. A questão não é negociação de cargos ou de futuras vantagens para pessoas ou grupos em uma provável gestão do MDB aqui à Prefeitura de Teresina. O ponto principal é conciliação de propostas para a cidade, de formas que venham a solucionar problemas crônicos aqui da cidade de Teresina. É uma grande união de esforços. É impressão minha, eu ouvi ali próximo ao doutor Pessoa, o vereador reeleito aqui para o município de Teresina, Luiz Lobão, do MDB, tradicionalmente sempre muito próximo a Firmino Filho e ao Ninho Tucano. Agora, estava acompanhando o candidato do partido dele. Abertamente, publicamente, o doutor Luiz Lobão, vereador reeleito pelo MDB, abraçou a candidatura majoritária do seu partido. No mesmo carro, Lívio Galeno, Luiz Lobão, Deolindo Moura, Cida Santiago e o vereador Joninha, no mesmo carro. Fiquei na dúvida se era a Cida, eu tinha reconhecido ela mesmo. Ela de fato. Então, todos aí de vertentes diversas, mas na linha de oposição à atual prefeitura, somando com a campanha de doutor Pessoa. Você tocou num assunto que eu realmente gostaria de tocar, Joaninha no mesmo carro que doutor Pessoa. Talvez uma das adesões da oposição, na realidade, do grupo de Kleber Montezuma, mais dolorosa, a oposição, no caso, a doutor Pessoa, visto que Joaninha é um dos nomes tradicionais do PSDB e sempre, inclusive no início da campanha política deste ano de 2020, lançou vídeos nas redes sociais e declarou apoio abertamente a Kleber Montezuma. Joaninha, que é também do Ninho Tucano, é do PSDB. Para todos os efeitos, ainda é vereador do PSDB, sempre esteve na base junto com o prefeito Firmino Filho, disputou a reeleição, filiado ao PSDB, fez campanha no primeiro turno para o professor Kleber Montezuma, chegou a afirmar que em todas as hipóteses estaria ao seu lado,
mas a política realmente é muito dinâmica. Ela chega a nos impressionar, até a nos assustar em algumas situações. A adesão do vereador Joninha ao campo do MDB, nessa disputa, realmente foi uma das mais impactantes. E agora, de fato, ele está aí, caminhando ao lado do Dr. Pessoa, acreditando nesse projeto que o candidato está apresentando para a cidade de Teresina. Na manhã desta quarta-feira também procuramos o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, para que ele pudesse gravar com nossa equipe e se manifestar, mas ele realmente preferiu, na manhã de hoje, não atender às nossas ligações. Por isso eu vou passar para você de casa detalhes da agenda dele. Durante a manhã ele fez uma caminhada no Renascença, à tarde ele vai conceder entrevista a uma emissora de TV aqui de Teresina. À tarde também ele visita o Conselho Regional de Enfermagem e promove uma caminhada pelo Parque Alvorada. À noite, ele tem uma reunião no bairro Angelim e finaliza a noite desta quarta-feira com uma grande reunião na Regional Sudeste. Eliezer, também gostaria de informar para você, e também debater com você e informar para você de casa que ontem Kleber Montezuma teve uma reunião com empresários, este registro que você acompanha no seu monitor, e descartou, se eleito, a realização, a promoção de um novo lockdown em consequência da pandemia do novo coronavírus. Firmino Filho está sendo amplamente criticado por ter defendido, no auge da pandemia, da primeira onda de contágio da pandemia do novo coronavírus na capital do estado do Piauí, ele defendeu e promoveu lockdowns, aquele fechamento mais rigoroso, evitando, assim no caso, mais aglomerações e, é claro, mantendo as pessoas em casa para diminuir o contágio do novo coronavírus. Durante esta campanha, Firmino Filho e o grupo do PSDB também foi flagrado em diversos momentos e fez questão de divulgar diversas aglomerações causadas com o intuito de divulgar a campanha, a candidatura de Kleber Montezuma. Firmino Filho tem sido bastante criticado por conta desta incoerência de discurso com a ação e Kleber Montezuma reafirmou que, se eleito, não promoverá um novo lockdown. Isso, essa incoerência gerou um temor naturalmente na classe empresarial de terem que fechar novamente, é por isso essa incisividade em afirmar que tudo vai ser tocado como está, com as devidas precauções, mas com o comércio aberto. Eu quero abrir um parêntese aqui, Lívio, para essa agenda do candidato Kleber Montezuma, hoje à tarde, na Zona Sul, lá no bairro Angelim. Calma. A princípio... A gente tem material sobre isso. Tem? Pois então vamos lá. Segura teu parêntese, Eliezer, porque nós estamos falando, é claro, dessas adesões de pessoas ligadas ao grupo de Kleber Montezuma, ao candidato da oposição, Dr. Pessoa. Nós já acompanhamos aqui essa questão de Joninha, que acabou de manifestar essa adesão a Dr. Pessoa, e também quem divulgou um vídeo nas redes sociais aderindo foi o vereador eleito pelo Avante, Vinícius Ferreira. Ele declarou adesão tanto dele quanto do partido Avante no segundo turno a Dr. Pessoa. É importante lembrarmos que o Avante esteve no primeiro turno na base de apoio ao tucano Kleber Montezuma. Vamos acompanhar este vídeo. Prefeito, conte com a gente, estamos juntos nessa batalha do segundo turno, vamos chegar lá. Vamos junto aí construir essa grande vitória com o Dr. Pessoa, e eu quero trabalhar em prol da minha zona rural, com fé em Deus. Sou um homem de gratidão, já disse. Vou ser grato esse momento de alegria aqui na minha casa, o Avante aderir na nossa campanha política. Adesão confirmada do Avante a Dr. Pessoa. Sim, mas uma pessoa diferente da que anunciou o apoio a Kleber Montezuma no primeiro turno. Estou me referindo a Gustavo Henrique. Realmente, ele esteve ali como uma das cabeças, lideranças mais expressivas do Avante no primeiro turno e foi quem abraçou a candidatura de Kleber Montezuma. Não foi eleito, não obteve esse êxito rumo à Câmara Municipal de Teresina. Agora, o vereador eleito pelo partido é quem se alia a Dr. Pessoa nesse segundo turno. Vamos ver como é que o grupo do Avante aqui em Teresina vai reagir, se vai seguir a recomendação de fato do vereador eleito. E agora, retornando ao seu parêntese, Eliezer, porque parece que tem mais adesão de políticos ligados à base de Kleber Montezuma ao candidato do MDB, Dr. Pessoa. Desta vez, Neto do Angelim, do Progressistas, revela que se aproxima do plano de governo do MDBista. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Hoje pela manhã fomos convidados à residência do candidato a prefeito, Dr. Pessoa, para ouvir as suas propostas. Como vereador de Teresina, eu não posso me omitir de ouvi-lo. Então fui ouvir a sua residência, ouvir as suas propostas, o que tem para Teresina. Mas aí nós vamos votar no que é melhor para Teresina.
não disse nem que vai, nem que fica. Mesmo assim, foi para a casa de Dr. Pessoa, registrou uma fotografia que foi publicada nas redes sociais e o que se fala, inclusive está no portal odia.com, Elias, uma matéria sobre essa possibilidade de adesão de Neto do Angelim à candidatura de Dr. Pessoa. Lembrando aqui o que você queria realmente falar, lembrando a agenda de Kleber Montezuma para logo mais, nós temos uma reunião que vai ser promovida à noite lá no bairro Angelim e que, é claro, contará com a participação de Neto do Angelim. Eu quero saber, de fato, se essa reunião vai acontecer. Tá na agenda. Precisamos saber se lá o vereador Neto do Angelim, do Progressistas, aliado de primeira hora de Kleber Montezuma, ele foi reeleito pelo Progressistas, a quem ele vai declarar apoio. Se ele vai realmente acabar com todas as dúvidas de que permanece ao lado de Kleber Montezuma, ou se vai se manter expressamente com essa tendência de se aliar a Dr. Pessoa. Se não houvesse nenhuma intenção, nenhuma possibilidade de mudança, Lívio Galeno, dificilmente ele sequer teria ido lá na casa do Dr. Pessoa, tirar uma foto, estar ao lado dele. Realmente, se foi, é porque tem um caminho aberto aí. Vamos ver se esse compromisso vai ser selado. Só para encerrar o nosso quadro de hoje, aliás, é impressão minha, ou realmente eu estou fazendo uma leitura, me corrija, você tem toda a liberdade para me corrigir, estou fazendo uma leitura errada do momento. Parece-me que o PSDB está cada vez mais isolado nesse segundo turno. Sim, praticamente o partido não conseguiu novas adesões neste segundo turno, conta praticamente com os partidos que já eram aliados no primeiro turno, quando se compôs ali a aliança majoritária. Até agora não vemos em número nem em peso novas adesões ao PSDB, o que de fato tem enfraquecido o palanque do professor Kleber Montezuma. E hoje, especialmente, Lívia, eu tive uma preocupação de rever a lista de vereadores eleitos e lá já há um indício realmente de gravidade, de prejuízo para o PSDB. Em que sentido? 12 dos 29 vereadores eleitos, 12 dos 29, mais de 40%, já foram eleitos em bases de oposição à atual gestão da prefeitura. Então, de cara, esses 12 já reforçam o palanque da oposição e agora nós estamos contando com outros que estavam do lado do professor Kleber Montezuma que se declaram junto com o Dr. Pessoa. Então, politicamente, é uma situação bastante desgastante. Se eleito, Kleber Montezuma terá realmente dificuldades porque não contará com uma maioria esmagadora como teve Firmino Filho por um bom tempo na Câmara Municipal de Teresina, Eliezer, mas realmente nós vamos saber todo esse resultado, toda essa questão de quem vai ser eleito ou não, no próximo domingo, com o programa ao vivo a partir das 5 da tarde aqui na Odia TV. Mas o nosso trabalho jornalístico começa antes. Começa a partir das 7 horas da manhã, junto com a programação que vai estar no ar, 100% forró, outros programas informativos aqui na Odia TV, flashes a todo momento, sempre que importante, sempre que interessante, a notícia será dada, nossos repórteres estarão percorrendo a Teresina, acompanhando o dia dos candidatos, o momento da votação, se alguma intercorrência acontecer, estaremos informando, noticiando, prestando esse serviço de utilidade pública. E a partir das 5 da tarde, ao vivo, programa especial, eleições, com todos os comentários e informações sendo colocadas aos nossos telespectadores. Até o anúncio do próximo prefeito da capital do estado do Piauí pelos próximos 4 anos. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Eleições 2020 aqui na tela da sua Odia TV. Eleições 2020. Oferecimento. Memphis Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.